Graça e paz, meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus. Voltando aí, dando sequência agora, nós vamos ler o Evangelho de Mateus, tá? Porque eu quero falar do reino eterno de Deus e do reino das trevas, tá? E mostrar para a pessoa que existe condenação eterna como salvação eterna. Porque todo mundo acredita na salvação, todo mundo que morre fala foi para o céu. Como é que você sabe? Às vezes tem gente do nosso meio, do nosso parente, que a gente não pode afirmar se foi ou se não foi. Pode ser que se converta no último instante, como o ladrão da cruz, entendeu? Então a gente não tem subsídio para falar que a pessoa foi ou não para o céu. Que ela vai ao inferno ou que ela vai para o céu. Só Deus sabe. Entendeu? Agora, como que você sabe que ela pode ter ido ao céu? Pelos frutos. O que conhecereis pelos frutos? Então, se você sabe que a pessoa professa, que crê em Jesus Cristo, na obra de Cristo na cruz, e ela está andando de acordo com os ensinamentos da palavra de Deus, esse daí já dá para você ter como se fala a palavra? Uma base que ela é salva, entendeu? Que ela vai para o céu. Agora, como você fala assim, o cara fez um monte de coisa, ele vai para o céu, tá? Porque só porque você ama a pessoa, porque é seu parente? Não. Você tem que ser sincero e realista, segundo a palavra que te instrui. Se a pessoa não se converter, não se entregar a vida para Jesus, infelizmente ela não vai para o reino dos céus, entendeu? Agora, como que você vai saber? Não cabe a você, porque a pessoa, ela pode viver uma vida dissoluta a vida toda dela, e no fim da vida ela tá lá na porta da morte, ela se converter no último instante, entendeu? Por isso muitos aí, religiosos, pega e fala, fulano foi pro inferno, que nem eu ouvi falar do MC, não sei das quantas lá, que morreu, que foi pro inferno. Você sabe se no último instante ele aceitou Jesus? Como é que você manda? Você tem subsídio para mandar alguém pro inferno? Ninguém tem, eu não tenho, certo? A gente só vai julgar na glória, quando a gente estiver na glória, julgar até os anjos, mas os anjos caídos, mas quando a gente tiver um corpo glorioso, entendeu? Até lá ninguém pode julgar ninguém. Julgar assim, eu falo, você pode julgar as atitudes, você pode julgar o que a pessoa fala se está de acordo com a palavra de Deus, não julgar falando assim, você vai para o inferno porque você não está indo na igreja, ou porque você viveu a vida toda contar a palavra de Deus. E se a pessoa se converter no último instante, você não sabe, entendeu? Então não cabe a nós julgar essas coisas, entendeu? Então aqui, por isso mesmo que eu vou ler Mateus aqui, tá? Vou começar aqui, nós estamos no Evangelho de Mateus, página, como que chama? O capítulo 7 e 8, tá? E eu vou ler o versículo 15. Aí se vocês quiserem abrir a Bíblia de vocês aí para acompanhar, aí aqui tá, cuidados com falsos ensinadores. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas que vêm a vós vestido como ovelha, mas interiormente são lobos devoradores. Aí, já tá dando a dica aqui. Porque seus frutos por seus frutos os conhecereis. O que eu falei, tá vendo? Aí, porventura, colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore que produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto corta-se e é lançada no fogo. Aqui, juízo, juízo, hein? Aqui, é lançada no fogo. E assim pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas, perdão, irmãos, aquele que faz a vontade de meu Pai que estás no céu. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em seu nome? Em seu nome não expulsamos demônio? E em seu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Aí, já começa aí. Entendeu? Nem todo que diz Senhor, por quê? Porque aí eles falam, em teu nome não expulsamos demônio? Quando você vai na igreja, é possível um falso profeta expulsar demônio?
Aí eu digo para vocês, por que que é? Porque, entendam uma coisa, irmãos. Quem expulsa demônio não é a pessoa em si, é o nome de Cristo. Então o nome de Cristo tem poder. Então quando você profere, Deus te dá o dom. E é só para quem... Às vezes, o que acontece? Satanás também dá dons para as pessoas. Muitos não sabem disso. Entendeu? Porque ele está no meio espiritual, ele está no mundo espiritual. Então, Satanás, lembre-se que Jambres e Jambres, que eram os magos de Faraó, fizeram os mesmos milagres que Moisés através do poder de Deus. Entendeu? Eles só não deram vida aos piolhos, nem tirar a vida e nem ler a mente das pessoas, que isso só Deus sabe, só consegue ler a mente das pessoas é Deus. Então, Satanás faz milagres, Satanás tem dons. Lembre-se que nós lemos lá no outro vídeo, eu falei, quem acompanhou pode acompanhar. E antes de mais nada aí, antes que eu me esqueça, dê o like aí, se concordar com o assunto do vídeo. Compartilhe o vídeo com outras pessoas, tá? E se inscreva no canal e badalhe o sininho para receber as notificações, tá bom? Porque senão o YouTube não notifica vocês dos vídeos que eu vou postando, tá? Então, eles fizeram a mesma coisa. E lembre-se que na carta 2 Tessalonicenses, que nós vemos no outro vídeo que eu fiz, tá lá dizendo que o anticristo vem segundo a eficácia de Satanás com muitos sinais de prodígio, de engano e de maravilhas. Então ele vai vir com sinais, ele vai vir com coisando sinais, entendeu? Então voltando lá, irmãos. Então, ó, aqui eu já li um pedaço para vocês, entendeu? Nem todo que diz Senhor. E por que que eles expulsam o demônio? Pelo poder do nome de Cristo, entendeu? Então quem expulsa o demônio não é a pessoa em si, é o poder do nome de Cristo que foi proferido, certo? Porque o nome de Cristo tem poder, ele é o nome acima de todo nome. A palavra de Deus é viva e eficaz e ela tem poder. Se você pronuncia o nome de Cristo, o inimigo sai, certo? Porque até os inimigos tremem e creem, entendeu? Que há um só Deus, entendeu? Então quem expulsa não é a pessoa em si, entendeu? E aqui Jesus está deixando bem claro, nem todo, então nome não expulsamos demônios, te direi abertamente, não vos conheço, apartai de mim vós que praticam iniquidades. Tá vendo só? É quem obedece a palavra, quem faz a vontade de meu Pai. Tá aqui de novo, ó. Conhecerei pelos frutos, toda árvore será cortada e lançada ao fogo, assim pelos frutos conhecereis, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Então, naqueles dias me dirão, Senhor, Senhor, não expulsamos demônio, não fizemos muitas maravilhas, não vos conheço. Tá aí. Aí agora, vamos para outra aqui. Tá? Vamos para outra aqui, deixa eu procurar, tá? Eu vou ler só a parte de Mateus, tá? Para dar testemunho para vocês do que eu tô falando, tá? Não vou ler porque Mateus é um livro muito grande. Então aí a gente precisa fazer vários vídeos. Eu já fiz só hoje aqui, que eu tô gravando esse vídeo aqui, tudo no mesmo dia, em sequência, tá? Já tô no 8º vídeo, tá? Para vocês terem ideia. Então, dá muito trabalho, irmãos. Então, não dá para ler tudo, né? Eu vou ler só aquilo para dar entendimento para vocês, tá? Para muitos aí que a gente fala as coisas, aí acho que a gente tá falando, porque os meus vídeos, às vezes Deus me deu o chamado do seguinte: eu prego palavra de incentivo, eu prego palavra de ânimo, de consolação, mas Deus me chamou mais para abrir os olhos da igreja referente às coisas futuras, que está por vir. Abrir os olhos das igrejas perante os enganos, porque elas estão sendo enganadas. Então, vai ter coisas que eu vou pregar que vai ser agradável aos ouvidos e à carne. Mas vai ter coisa que vai confrontar vocês. E aí é onde que as pessoas se revoltam e não querem ouvir, porque ela só quer ouvir o que agrada a carne. Então, às vezes, eu vou falar coisa que às vezes é dolorida de ouvir, mas é necessária para poder corrigir, para poder abrir os olhos espirituais de vocês e para vocês mesmos saberem como agradar a Deus. Entendeu? Já que muitos não têm possibilidade de ler a Bíblia, ou ler muito pouco, não tem muito conhecimento, então veio para ajudar, abrir os olhos de vocês, para mostrar os erros, para mostrar os acertos, entendeu? E às vezes vai ser dita palavras duras, mas você tem que entender que é para o bem. Porque lembre-se que eu falei no outro vídeo que o Senhor fala que repreende todos aquele que Ele ama.
E que se um filho está sem repreensão, é filho ilegítimo, entendeu? Não é filho verdadeiro. Então Deus repreende. Deus às vezes permite o castigo vir. Hoje os castigos vêm pela consequência dos nossos atos. Então Deus permite você colher os frutos que você plantou, seja ele bom ou maus. E você vai colher os frutos maus também, quando você plantar coisas ruins que não agradam aos olhos do Senhor. Entendeu? Não tem como. Então aqui, ó, vamos lá de novo. Tá? Agora eu vou para a parte de Mateus, capítulo 23, tá? Página 23, versículo aqui de 1 até o 30 eu vou, ó, mas aqui, ó, tá escrito a religião de aparências, tá? Dos fariseus, aí, ó, religião de aparências, tá? Aí, ó, aqui. Então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo: Na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Todas as coisas, pois, que vos disserem que observai-as e fazei-as, mas não procedei-as em conformidade com com as suas obras, porque dizem, mas não fazem. Pois atam fardos pesados e difíceis de suportar e os põem aos lombos dos homens, eles, porém, nem com um dedo querem mover. E fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos filactérios e alargam as franjas das suas vestes e amam os primeiros lugares nas ceias e as primeiras cadeiras nas sinagogas, as saudações nas praças e os serem chamados homens rabi. Rabi é mestre, tá? Os serem chamados mestre. Aí, ó, tá vendo? Ó, ser chamado rabi. Vós, porém, não queirais ser chamados rabi, ou ser chamado mestre, porque um só é o vosso mestre, a saber, o Cristo, e todos sois irmãos. E a ninguém na terra chamai vosso Pai, porque um só é vosso Pai, o qual está nos céus. Então, por quê? Ó, aqui está falando o quê? Que a religião de aparência, ou seja, você veste a capa de santidade, vai pregar nas praças, vai pregar nas sinagogas, ou hoje nos templos, né? Para ser visto pelos homens. Aí Jesus fala assim: pois já receberam o seu galardão, foram vistos, pronto, acabou, não tem mais galardão para isso, acabou o galardão, porque a recompensa, por quê? Porque eles queriam ser vistos, tá? Foram vistos pelos homens. Então é a religião de aparência. Então, quando orais, fala Jesus: trancais no vosso quarto, e o seu pai que está em secreto te recompensará em secreto. Então não sejais como os fariseus hipócritas, ou religiosos hipócritas, que pregam na praça a fim de serem vistos. Pronto, você não precisa ser visto, vai ao seu pai secreto, entendeu? Então, tá vendo? É tudo aparência, religião é tudo aparência. É aparência de santidade, é aparência de santo, entendeu? Fazem, porém, o que dizem, mas não... porque dizem, mas não falam. Então não se comporte como ele, porque dizem, mas não fazem. Entendeu? E atam os fardos pesados e eles não querem carregar com o dedo. Entendeu? Tá vendo só? Aí, tem que ninguém vos nem vós chameis mestre, porque um só é o vosso mestre, que é o Cristo. O maior dentre vós será vosso servo. E o que a si mesmo se exalta será humilhado, e o que a si mesmo se humilha será exaltado. Aí, tá vendo? Então, esses caras aí, eles querem ser vistos para se exaltarem, para mostrar santidade, para mostrar para os outros como ele é santo, que ele está um patamar acima. Todos nós somos irmãos, somos iguais. Querem pecador, queres não.
Ou seja, todos são pecadores, mas querem não, porque eu digo querem não, porque muitos não se acham pecadores, se acham justos, por sua própria justiça. Então põe uma aparência de santidade e todo mundo acredita, porque nas aparências. E Deus falou, não julgai segundo a aparência e segundo a reta justiça de Deus. Então o homem vê a aparência, o homem natural, o homem espiritual não, ele vê o que está por trás. Por isso às vezes quando ele vê discórdia, ele vê briga, ele vê certa situação, aí a pessoa fala assim, ah, vocês são todos bitolados, tudo é do diabo, tudo é do diabo. Ninguém está falando que tudo é do diabo. Muitas coisas são atitude do próprio homem. Mas só que a gente que é espiritual consegue enxergar Jesus. Quem assiste novelas bíblicas e filmes bíblicos, por isso que eu falo para assistir, muitos dos religiosos falam que a novela não está nem tudo que está na novela está de acordo com a Bíblia, porque ele tem que contar um enredo. Mas por isso que você vai na novela e compara com a Bíblia. É igual você ir na igreja. Nem tudo que o pastor prega está de acordo com a Bíblia. Não está. Então você tem que comparar. Então é a mesma coisa. Se você vai no mundo, está tudo de acordo com a palavra de Deus? Não está. Como é que você vai saber? Vai na Bíblia. Entendeu? Então, as novelas dão conhecimento para quem não tem muito conhecimento ou tempo de ler a Bíblia. Aí os religiosos líderes falam isso para vocês, porque lá vocês vão ser esclarecidos. O analfabeto vai ser esclarecido lá. Entendeu? E aí as máscaras vão cair. Por isso que eles falam, não vai ver novela. Vai ver novela sim. Entendeu? Porque na novela você aprende muito, tá? Então, sempre comparando com a Bíblia, sim. Porque tem personagens na novela que não tem na Bíblia. Tem personagens, tem história que não está na Bíblia. Mas a maioria das histórias e do personagem que eu comparo com a Bíblia e eu vejo as novelas, tá de acordo com a Bíblia. É uma coisa ou outra que não tá. Para poder contar um enredo, entendeu? E aí, você vê onde está o engano, certo? Então, põe a aparência de santo. O que é a aparência de santo? Aqui eu não escondo meus pecados, tá? Eu sei que o que tem na minha carne fala para Deus os meus pecados. E às vezes confesso até para alguns irmãos que eu tenho comunhão. E eles confessam deles para mim. Não que ele tenha que confessar para mim, confessar no sentido assim, de repartir a angústia dele comigo e eu a minha com ele. Agora, confessar mesmo, confissão você faz a Deus. Entendeu? Você confessa a Deus o pecado. Você não tem que confessar a padre, nem pastor, nem nada. Entendeu? Você confessa diretamente ao Senhor. Entendeu? E nem queira ser mestre. Por isso que muita gente fala assim, ah, você está ensinando. Não, não ensino ninguém não, não sou mestre de nada. Eu compartilho aquilo que eu já aprendi com meus irmãos, só isso. Eu oriento segundo a palavra de Deus, eu prefiro chamar assim, entendeu? Porque mestre só para mim é Deus, só Cristo. Entendeu? E pai, por que pai? Porque muitos vão nas igrejas católicas principalmente e chamam Pai eterno, pai do não sei o que lá, o padre, beija a mão do padre, nada disso. Aí você está se humilhando perante a homem. Ele é homem como você, ele é tão pecador como você. Aí ele fala, não, eu não peco, o que não peca, vai ver quantos pedofilia tem no meio do padres aí. E vocês nunca ouviram falar nas igrejas? Ou na televisão? Padre pedófilo? Não estou falando que são todos, tá? Eu não estou generalizando. Mas tem, não tem? Como não peca? Pastor que trai a mulher, olha explodindo aí nas televisões, aí os pastores que traiam as mulheres, eles são pecadores tanto quanto vocês. Maria era pecadora, aí todo mundo se revolta, os católicos se revoltam. A Maria é a virgem perpétua, eterna. Que virgem? Ela teve outros filhos depois de Cristo, meu Deus. Vai lá na palavra. Teve Tiago, irmão de Jesus. Teve Judas, irmão de Jesus. Maria é bendita entre as mulheres porque ela foi escolhida para trazer o Filho de Deus ao mundo. Porque quando Jesus veio, ela se apegou a Jesus e falou, Jesus falou, olha, eu vim fazer a vontade do meu Pai. Eu sou filho de Deus. É como se Maria fosse só um vaso usado para trazer o Filho de Deus no mundo. Não que ela não tenha sido mãe de Jesus, ela foi, mas dali em diante Jesus, ele não agia como se fosse filho. Tanto é que ele fala lá, quando estão procurando ele, sua mãe está procurando. Se vocês têm conhecimento da Bíblia, alguns que têm, tá? Vai lembrar desse versículo, sua mãe está te procurando. Aí ele fala, quem é minha mãe? Aí que tá, quem é meu pai? Todo aquele que faz a vontade de meu pai que está no céu é meu irmão, é meu pai, é minha mãe. Entendeu? Aí, ó, tá vendo? Entendeu? Então, Jesus estava mostrando. Por quê? Maria era tão pecadora, porque ela dizia, faça tudo o que eles disser. Ou seja, o meu Salvador, ela chamava Jesus do meu Salvador. Para que ela precisa de Salvador se ela não é pecadora?
Entendeu? Aí os católicos põem Maria no pedestal. Não, não pode isso, irmãos. Tá? Mas não que os católicos vão para o inferno porque ele adora imagem, adoração, não é nada disso. Isso daí só Deus conhece o coração de cada um. Eu estou falando do que é errado perante a Bíblia. Tá? Que é a adoração ao homem, que é a adoração à imagem, que é a adoração, qualquer coisa que... Ó, o que é adoração? Para vocês terem conhecimento. Antigamente, o Antigo Testamento fazia deuses de escultura, de gesso, de pedra para adorar. Tá? Hoje, qualquer coisa que você põe na frente de Deus é adoração. Tá? Você pode adorar a sua mulher, você pode adorar o seu filho. Deus fala para amar a sua esposa, para amar o seu filho, mas acima, primeiro vem Deus. O amor maior é do Pai. Então, quando fala amará o seu Deus de todo o teu coração, todo o teu entendimento, toda a sua força, e amará o seu Deus acima de todas as coisas, acima de todas as coisas. Entendeu? Acima de todas as coisas. De todas as pessoas. Entendeu? Aí o amor do Pai que está em vós, você vai transmitir para o outro. Você vai amar o seu próximo, você vai amar a sua esposa, você vai amar o seu filho, você vai amar os seus inimigos. Entendeu? Vai orar por eles para que eles se convertam. Entendeu? É assim. Entendeu? Então, não é adorar o homem nem imagem nem coisa alguma. Tudo que você põe na frente de Deus, às vezes a gente tem tantos ídolos na nossa vida e a gente nem percebe. Entendeu? O que está ocupando, roubando tempo seu com Deus? O que está roubando o tempo da leitura da Bíblia? O que está roubando o tempo de você orar? Tudo aquilo que você é roubado do seu tempo para com Deus é ídolos. Porque você está pondo o mundo, pondo as coisas do mundo na frente de Deus. Entendeu? Isso não sou eu que digo, é a palavra, tá? Para você não falar que sou eu que estou dizendo. Então vamos lá para mais, ó. A condenação da religião fingida. Olha aí, ó. Eu estou em Mateus, no mesmo capítulo 23, tá? Do versículo 13 em diante, tá? Mas ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, ó aqui, ó, é o que eu falei lá no outro vídeo. Jesus era passivo, manso com os pecadores, porque ele veio para salvar os pecadores, tá? Mas olha como que ele era com os religiosos. E hoje continua a mesma coisa. Por isso que a gente bate na tecla, não com o religioso em si, mas com os falsos profetas e com o sistema religioso, porque é contrário à palavra de Deus. Tá aqui, ó. Aí, ó. Ok, aqui, ó. Aqui, ó, para vocês entenderem, ó. Mas ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que fechais aos homens o reino de Deus dos céus, e nem vós entrais e nem deixai entrar os que estão entrando. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que devorarás as casas das viúvas sob o pretexto de prolongadas orações. Olha aí, quem faz isso? Por isso sofrereis mais rigoroso juízo. Olha aí, é Jesus falando. Sofrereis mais rigoroso juízo, porque entrar lá nas casas das viúvas e fazeis com pretexto de longas orações. Para quê? Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de o ter desfeito, o fazeis filhos do inferno, 2 vezes mais do que vós. Ou seja, é aquela história lá, porque um pastor me disse uma vez, Fernando, mas um colega meu até de trabalho, né, na onde eu trabalhava, falou, mas a gente tem que fazer discípulo. Aí eu perguntei, discípulo para quem? Aí ele falou, fazer discípulo para a igreja. Eu falei, não, a gente faz discípulo para Cristo, não é para mim. Não é para igreja nenhuma. A igreja é a noiva. Entendeu? A gente faz discípulo para Jesus, a gente aponta para Cristo, a gente conduz as ovelhas a Cristo, não a mim, não a pastor, não a padre, não a líder religioso. Aí, tá vendo? Olha como que é as coisas. Sofrerei mais juízo, ó. Sofrereis mais rigoroso juízo. Aí de vós, escribas e fariseus hipócritas, ó quantas vezes Jesus fala hipócritas aqui. Pois que percorre o mar da terra e fazeis prosélito, sofrereis mais pena, vezes morte por vós. Aí de vós, condutores cegos, pois que dizeis, qualquer que jurar pelo templo
isso nada é, mas o que jura pelo ouro ou do templo, esse é, esse é devedor. Insensatos e cegos, pois qual é o maior, o ouro ou o templo, que santifica o ouro? E aquele que jura pelo altar, isso nada é, mas aquele que jura pela oferta que está sobre o altar, esse é devedor. Insensato e cegos, pois qual é o maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, que o que jura pelo altar, jura por ele e por todo aquele o que sobre ele está. Então, aí, ó, aí, tá vendo? E o que jura pelo templo, jura por ele e por aquele que nele habita. E o que jura pelo o céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que está assentado nele. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dizimais, olha aí, ó, olha, beleza, oh, glória. Agora sim, ó, agora saltes. Aí eles vão distorcer de novo isso aqui, ó, olha aí. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dizimais, ó, vamos falar sobre o dízimo. Aí, ó, o tempo da lei. Isso aqui é Mateus, tá? Jesus está nesse tempo, cumprindo a lei. Tá? Ele mesmo dizimou. Por quê? Porque ele veio para cumprir a lei. E o dízimo era um dos preceitos da lei. E agora, ó o que vem aqui. O que era o dízimo? É o que eu falei lá no outro vídeo. O dízimo não era dinheiro, não tinha nada a ver com dinheiro. Olha aí, ó, olha aqui o que era o dízimo. Ó. Preste atenção. Que dizimais a hortelã, e o endro, e o cominho, e o cominho. Ó, a hortelã, ó, dizimais a hortelã, o endro e o cominho. E desprezais o mais importante da lei e do juízo. Quer dizer, o juízo e a misericórdia e a fé. Dizimais a hortelã, o endro e o cominho. E desprezais o mais importante da lei, que é o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Condutores cegos, que coais um mosquito e engolis um cabelo. Tá vendo? Condutores cegos, que coais um mosquito e engolis os camelos. Aí, tá vendo? Endo, cominho e hortelã. Esse era o dízimo que era dado lá. E também tinha os dízimos de animais. Isso aí é outra história que eu vou em outro vídeo, senão fica longo, tá? Tem a ver com dinheiro nenhum, tá? E outra, e não tem dízimo na doutrina das igrejas, da carta dos apóstolos, é oferta. E todo mundo se reúne, cada um dava um pouco lá. Tinha gente que vendia suas propriedades para dividir entre os irmãos mais carentes. E isso era dividido por Paulo e pelos outros apóstolos na frente de todo mundo. Tá? Então nada era escondido, tá? Não era oculto nada. Não, você sabia para onde ia, tá bom? Aí muitos vai lá dar o dinheiro, tudo bem, dinheiro é seu, você dá para quem você quer. O problema é seu, você tem para dar, dê. Aí dá lá e fala assim, ó, o que é importante é que Deus viu que eu dei com uma intenção certa. O que ele vai fazer, aí é ele com Deus. Aí vocês estão errados. Sinto lhe dizer, por que vocês estão errados? Porque Deus quer que chegue para o lugar certo, para os necessitados. Entendeu? Deus não quer para sustentar templo luxuoso, para pagar aluguel de templo, para pagar luz, água de templo, porque templo não existe mais, gente. Deus não ordenou que construísse mais templo nenhum. Hoje a reunião é nas casas, nas garagens, é no... Quem quer se reuniu assim, segundo o que a Bíblia ensina. Segundo a doutrina de Paulo e dos apóstolos. Quando ele fala a igreja que está em Corinto, a igreja que está em Éfeso, é a reunião de cada santo de cada cidade. Não tem nada a ver com o templo religioso de pedra. Tá? E eu já falei, já mostrei para vocês. Vai lá na carta de Filemão, que lá fala, a igreja que está na casa do fulano. Como que um edifício vai estar dentro da casa de fulano? Se a igreja é um edifício, como é que vai estar lá dentro? Vai caber lá o edifício na casa do outro? Entendeu? É só, uma pessoa que eu sigo na internet, que eu já até indiquei para vocês, o Mário Persona, ele fala isso, não deixais, quando for congregais, mesmo aquele que frequenta religião e igreja física, não deixar o cérebro do lado de fora. Entendeu? Não deixar o cérebro do lado de fora. Deus dá discernimento para os seus
para os cristãos, para saber discernir as coisas. Entendeu? Por isso que são enganados. E vós sois cúmplices. Quando você se sujeita, aí você passa a ser cúmplice. Porque vamos supor que ele desvia o seu dinheiro do seu dízimo, das suas ofertas, para outra coisa que não é para os órfãos da viúva, para o sustento dos mais necessitados, é para gasto dos templos. Qual que é o principal? Agora eu pergunto, aonde que Deus se agrada mais? Para você levar recursos para os necessitados, para os órfãos ou para a viúva, ou para sustento de templo luxuosos? Aí eu pergunto, aonde que Deus vai se agradar mais? Aí eu pergunto, né? Então, Deus fala o quê? De amor. E amor é por quê? Amarás o seu próximo como a ti mesmo. Como você vai amar o seu próximo se a necessidade do seu próximo você não está suprindo? Você está suprindo a necessidade dos templos luxuosos. Ah, mas a minha foi para ele dar por... Não importa, gente. Você está sendo conivente. Porque se ele desvia o dinheiro e você não sabe para onde está indo, você tá... É como se você está jogando a responsabilidade para outro. Mas ela também é sua. Porque chegou aos órfãos e à viúva, chegou ao necessitado. Então, provaram para você, mostraram para você que chegou até lá? Aí é que tá. Tá vendo? É o que eu digo, mas acate quem quiser catar. Então vamos lá, vamos dar as consequências aqui, ó. Aqui, ó. Qual é o camelo, né? Engoliu o camelo, qual é o mosquito? Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Olha quantas vezes ele fala hipócrita. Pois que limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de iniquidade. Fariseus cegos, meu Deus, fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato para que também o exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados. Aqui, ó, aqui, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda a imundícia. Olha aí que pesado, hein? Assim também vós exteriormente apareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheio de hipocrisia e de iniquidade. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que edificais os sepulcros dos profetas e adornais os monumentos dos justos e dizeis se aqui, e dizeis se existíssemos no tempo de nossos pais, nunca nos associaremos com eles para derramar o sangue dos profetas. Aí, ó, tá vendo? Quantas vezes Jesus chama de hipócrita os religiosos? Isso aqui é o religioso, tá? Aí. E hoje acontece a mesma coisa, só não vê quem não quer. Porque quer ser até lá. Vocês quando eu digo, tá? Que eu tô dizendo de novo, eu sempre friso isso. Não é vocês aí, tá? É quem tá nesse jugo, quem tá preso nos dogmas religiosos. Entendeu? E aí muitos até estão lá e não enxergam isso. Porque você acredita, porque por tradição de vossos pais. Porque o que é nossos pais? É os patriarcas. O que é os patriarcas? Que vieram antes de vós. Não é só os vossos pais de sangue. É os patriarcas. Lá de trás vocês receberam esse ensinamento. Tanto dos vossos pais de sangue como dos patriarcas. Que para vocês achar Deus só estando numa denominação, só estando numa religião. Para você ter relação com Deus, só estando lá. Para você ter relação com Deus, você não pode estar em sua casa. Você tem que estar dentro de uma mentira. Isso daí não tem nada a ver, gente. Entendeu? É conversa fiada. É porque lá, o que vai acontecer? Quando você pisar lá, eles vão dar ensinamentos de homem, eles vão distorcer a palavra, eles vão comer as gorduras das ovelhas. O que é comer a gordura das ovelhas? Pegar o dinheirinho, né, das pessoas. Deus é dono do ouro e da prata, ele não precisa de dinheiro de ninguém. Nós é que precisamos da provisão de Deus. E aí você ora
você perde a Deus e Deus move uma pessoa para vir te ajudar. Entendeu? Não é você que fica lá querendo comer as gorduras das ovelhas. Entendeu? Então é basicamente isso. Então vamos aqui, ó, de novo. Aí vamos voltar aqui a outro. Sinais da destruição de Jerusalém e do o fim do mundo. Aqui, ó, nós saímos de lá. Aquilo lá nós já aprendemos, né? Já saí aqui de Mateus 23, fui para Mateus 24. Aqui nós vamos para Mateus 24. Mateus 24. Aqui, ó. Sinais da destruição de Jerusalém e do fim do mundo. Tá isso na sua Bíblia. Procure lá. Capítulo 24, o versículo começa de 1 até, ó, aqui. E quando Jesus ia saindo do templo, porque ele pregava no templo, porque naquela época existia o templo, tá? E os povos tava lá, ele tinha que entrar lá para pregar lá, porque o povo tava lá. Só que ele veio para ensinar que lá no futuro não vai haver mais templo religioso, que aí ia acabar. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. Isso que ele disse para a mulher samaritana. Credes que agora vem o tempo que já é chegado, e agora é que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade, não nesse monte e nem em Jerusalém. Em Jerusalém é no templo, tá? Então, tá explicado. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximou-se dele os discípulos para lhe mostrar-lhe a estrutura do templo. Jesus, porém, lhe disse: não vedes tudo isso? Então, em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derribado. Entendeu? Ele estava falando da destruição do templo, ó. Já estava profetizando a destruição do templo ali. Entendeu? Aí, ó, que eu falei. E, estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular e disseram: quando será essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Aí quando a gente fala essas coisas, por isso que agora eu estou lendo, tá? Para vocês aqui. Jesus fala muito de sinais, né? E o discípulo perguntou a ele, tá? Aqui. Jesus respondeu e disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Olha aí, ó. Aí vai vir vários anticristos. Porque João fala que muitos já têm se feito anticristo. Tem o anticristo, ou cabeça, que vai vir. Mas antes dele vai vir muito anticristo. Hitler foi anticristo, um tipo de anticristo lá de trás. Teve aquele outro lá, como que chama, o que profanou o templo lá, fugiu agora, irmão, da minha mente. Antigo Epifânio, entendeu? E fora, quem é anticristo? Aqui para vocês entenderem, tá? Todo aquele que nega que Jesus Cristo veio em carne, diz lá na carta de João, tá? Cartas, não evangelhos, tá? Primeiro, segundo e terceiro João. Que todo que nega que Jesus veio em carne e que ele ressuscitou em carne e ossos, esse é o espírito do anticristo. Então qualquer pessoa que nega que Jesus veio em carne, ele veio só no corpo etéreo, no espírito, tal, esse é o espírito do anticristo. Pode ser que pessoas neguem porque não tem conhecimento? Pode ser que a passar ela ter conhecimento, ela comece a confessar que Jesus veio em carne? Pode, aí ela se converte, aí é a conversão, entendeu? Mas enquanto ela não crê que Jesus veio em carne, é o espírito do anticristo que habita nela, entendeu? E todo que nega que Jesus veio em carne e ressuscitou em carne e ossos é o espírito do anticristo. Então muitos anticristos tem no mundo. Então todo aquele que nega que Jesus veio em carne é espírito de anticristo. Então o sistema ele é conduzido pelo espírito do anticristo. Mas Deus vai tomar de volta e vai devolver a Deus. Cristo vai tomar o mundo de volta e devolver a Deus. Entendeu, gente? Então vamos lá, vamos continuando aqui. Tá, acautelai-vos. Cadê aqui? Acautelai-vos, ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, enganarão a muitos. E ouvireis de guerra e de rumores de guerra. Olhai, não vos assustei, porque é necessário, aqui está mister, tá? Mas quer dizer necessário que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim.
Portanto, se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares. E ele não está falando só num lugar isolado, ele está falando em vários lugares, tá? Então levantará reino contra reino. Quando ele fala de reinos contra reinos, ele está se referindo tanto a nações contra nação, contra pai contra filho, filho contra pai, marido contra esposa, esposa contra marido. Porque um vai crer, o outro não vai crer, e um vai se opor ao outro. Entendeu? Isso no final dos tempos, tá? Na grande tribulação. Tá? Coisa que nós já estamos vivendo, tá? Nós estamos no princípio das dores. Nós ainda não estamos na grande tribulação, estamos no princípio dela, no princípio, que Jesus chama no princípio das dores, tá? Então tá, levantará guerras e rumores de guerra, porque é missa que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Portanto, se levantará nação contra nação, reino contra reinos, haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio de dores. Aqui, ó, acabei de falar, né? São princípios de dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados, atormentados e matar-vos-ãos, sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Ou seja, aí, ó, onde que eu tô falando com a perseguição, aí tá vendo? Todo que quer viver piedosamente em Cristo Jesus será perseguido. Por quê? Por causa da sua fé. Porque ninguém quer obedecer o evangelho da graça de Deus, da palavra de Deus. Todo mundo quer andar conforme o mundo. Então, o mundo, ele te instrui, ele te dá coisas do mundo. Se vocês amarem o mundo e tudo que no mundo há, não quer dizer que você não possa ter as coisas do mundo, senão você tem que sair do mundo. Quer dizer que você põe na frente de Deus, que você ama as coisas do mundo, que você está apegado às coisas do mundo, que o seu coração está nessas coisas, então o amor do Pai não está em vós. É o que diz a palavra, tá? Não sou eu não, tá? Tá, então aqui, ó, vendo? A voz não... Tá, mas todas essas coisas onde são os princípios de dores, então vão ao entregar a sedes açoitados, matar-vos e sereis odiados de todos a gente por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados e trairão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. Olha aí. E surgirão muitos falsos profetas que enganarão a muitos. Aí, ó, tá vendo? E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Tá vendo? É o que tá acontecendo hoje. Hoje já tá acontecendo, né? Você tá vendo aí todo mundo matando sem motivo, por torpeza, por ganância e por motivo torpe, né? Se ataviando, se traindo uns aos outros, já tá tudo acontecendo. Esse é o princípio das dores e vai piorar, tá? E não é para desanimar ninguém, pelo contrário, quanto mais você se apegar com Deus, você vai estar preparado e na fé. É a parábola das 10 virgens, tá? Eu vou chegar lá, tá? Aí, mas aquele que perseverar até o fim, perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo. Hoje nós estamos no evangelho da graça, mas quando vem a grande tribulação, vai voltar a ser pregado o evangelho do reino, que é que João Batista pregava. Hoje, qual que é o evangelho da graça? Crede no Senhor Jesus e será salvo. Qual que é o evangelho do reino? Arrependei-vos porque é vindo o reino de Deus. Ou seja, João Batista pregava o batismo nas águas do arrependimento, tá? Então hoje, creia no Senhor Jesus e será salvo. É o evangelho da graça, tá? Mas vai ser voltado a pregar o evangelho do reino. Porque o evangelho da graça, ele vai ter um fim. E que fim que é esse, irmãos? É quando, como que eu posso dizer? Como que eu posso falar para vocês entenderem? Quando vir ao arrebatamento da igreja, a igreja for arrebatada, aí acabou o evangelho da graça, a porta da graça se fechou. Aí quem foi, quem não foi, não foi. Isso tem várias interpretações, tá? E todas elas têm fundamento bíblico, mas não importa quando, como vai ser o arrebatamento, se é no início da grande tribulação, se é no meio, se é depois, isso daí é de menos. O que importa é que a gente esteja preparado para ela, entendeu? Por isso que Jesus fala das virgens, imprudente e das imprudentes. Eu vou chegar lá, tá?
só acautelai-vos. E quando, pois, vierdes o abominável da desolação, de quem falou o profeta Daniel, está no lugar santo. Quem lê, entenda. Quem é o abominável da desolação é o anticristo, porque ele vai se aceitar no tempo de Deus, querendo parecer Deus, que a gente leu lá na carta de 2 Tessalonicenses. E aí vai enganar muitos, então ele vai profanar o templo, entendeu? Então esse é o anticristo, tá? Quem lê, entenda. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. E aquele que estiver sobre o telhado, não desça a tirar alguma coisa de sua casa. E quem estiver no campo, não volte para trás a buscar as suas vestes. Mas ai das grávidas e das que amamentam naqueles dias. Por quê? Porque como que elas vão fugir como? Entendeu? Por isso que ele fala, ai das grávidas, né? Orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado. Por quê? Porque no inverno a gente vai sofrer muito. E no sábado, porque os judeus guardam o sábado. E para eles não podem fazer nada no dia de sábado. Então, porque o centro e o pseudo do começo da grande tribulação vai ser lá no povo judeu, vai ser lá em Jerusalém. Entendeu? Vai começar a grande tribulação lá. E como eles guardam o sábado, aí eles vão ficar receosos. Como é que não vai fazer obra no sábado, vai sair correndo e tal? Se eles se apegar nisso, eles vão morrer, vão ser perseguidos e vão ser mortos. Porque aí Jesus já quebrou isso daí. Mas eles guardam ainda o sábado. Entendeu? Então vamos lá. Tá, mas aí das grávidas, orar para não, você não sabe. Porque haverá então grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, e nem tão pouco haverá, nem tão pouco há de haver, jamais. E se naqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas, por causa dos escolhidos, serão abreviados aqueles dias. Por isso que a gente tem a sensação de que os dias estão passando mais rápido, entendeu? Por causa dos escolhidos. Por quê? Porque nenhuma carne se sobreviveria. Porque, aqui ó, por causa dos escolhidos, tá? Cadê aqui? Se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está ali, ou que está aqui, ou está ali, não lhe deis crédito, porque surgirão muitos falsos cristos e muitos falsos profetas, farão tão grandes sinais e prodígio que, se possível fora, enganaria até os escolhidos. Aí, ó, tá vendo? Por que se possível fora? Porque Deus vai descer para separar o joio do trigo. Entendeu? O joio, ele vai... Porque tem a parábola do joio e do trigo, ele fala assim, os discípulos falam, Senhor, quer que nós colhemos e separamos? Aí ele fala, não, deixai crescer, porque como sabeis que não arrecarão junto o trigo? Então, deixai crescer junto, e quando o Senhor voltar, ele vai voltar com o ceifeiro. Quem é o ceifeiro? É os anjos. Aí os anjos vão separar o joio do trigo e vai lançar o joio no fogo, e o trigo vai conduzir para o celeiro, para o reino dos céus, entendeu? Então tem que deixar crescer junto. Aí o que isso quer dizer? Por exemplo, se possível for, enganarias até os escolhidos. E Satanás vai usar a religião para enganar. Então, muitos estão de coração sincero nas denominações, mas estão sendo enganados. Então, se possível for, enganaria até os escolhidos. Porque Satanás é astuto, gente. Ele usa de todos os meios do sistema mundano, inclusive o sistema religioso, porque o sistema religioso faz parte do sistema mundano. Então, ele vai usar de todo o sistema que está na mão dele para enganar as pessoas. Então, só que Cristo não vai deixar. Entendeu? Por isso que ele viu os profetas para acordar as igrejas, para as igrejas não se enganarem. Mas se os profetas, a pessoa mesmo assim não der ouvido aos profetas, que o Deus vai vir pessoalmente, Jesus vai vir. E quando Jesus vir, aí aquele que tiver arraigado vai ficar. Entendeu? Ele vai separar o joio do trigo. Entendeu? Então ele não vai deixar aquele que está de coração reto, mas sem entendimento, por aí. Ele vai salvar, ele vai separar. Entendeu? Porque muitos já foram separados. Já começou a separação.
através dos profetas, mas muitos ainda estão lá, enraizado nos dogmas religiosos, nas doutrinas religiosas, nas chamadas igrejas, estão lá, sendo enganados, entendeu? Infelizmente, por quê? Entendeu? Aí vai. Então, aqui, então, na onde nós paramos. Mas por causa dos escolhidos, então, se possível for, então, alguém vos disser, ele está ali, não porque falsos cristos e falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos, se possível for, enganaria até os escolhidos. Eis que eu vou-lo tenho predito. Portanto, se vós disserem, eis que ele está no deserto, não saiais, eis que ele está no interior da casa, não acrediteis, porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois aonde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. Quer dizer, ele está se referindo aos mortos espirituais, né? Porque está o cadáver, você está morto espiritualmente. Então, se juntarão as aves que simbolicamente representam os agentes de Satanás. Então, ele vai ser arrebatado por Satanás, entendeu? Então, aí aqui, sinais da sua segunda vinda. E logo, vou parar o vídeo aqui, tá, irmãos? E vou dar sequência. É o último vídeo que eu tô gravando aqui hoje, tá? E vou dar sequência, tá? Até daqui a pouco. Vou encerrar, vou dar por encerrado aqui, tá? Esse.